Com muita alegria, nós estamos iniciando mais um Arauto Saúde. Saudações a você que nos acompanha na Arauto News 89,9. Estamos na rádio, na frequência 89,9, nos aplicativos também. Para você que nos acompanha também no Arauto Play, pelo YouTube. Para você que nos acompanha no Spotify, para você que nos acompanha no podcast também do Portal Arauto, saudações a você. As imagens são da Milena Miller e também o áudio, os controles de áudio também da Milena Miller, nossa querida colega, rainha no município de Veracruz, mas aqui fazendo o seu trabalho também profissional. Em nome da CEDIL, diagnóstico por imagem, a única com ressonância magnética 3 Teslas do Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, a unidade da CEDIL em Santa Cruz fica na Capitão Fernando Tatti, número 700. Também conosco Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna. Atendimento na Clínica Respirare, na Rua Tomás Flores 262, também com consultório junto ao Hospital de Veracruz. Instituto Regional de Especialidades, a especialidade da otorrinolaringologia, reumatologia e também a dermatologia você encontra no Instituto Regional de Especialidades, anexo ao Hospital de Monte Alverne. Sangalen, ações de terapias em saúde, especialidade da oncologia, os tratamentos das doenças autoimunes, oncológicas. Agende sua consulta pelo 3056-8686 e também Uniodonto Vale do Rio Pardo. Uniodonto Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari. Contate pelo WhatsApp 98 29 90 364 e conheça os planos. Se você preferir, faça então uma visita na Rua 28 de Setembro, 32, em Santa Cruz do Sul. Bom, nós estamos hoje com a doutora Glauciane Fenske-Zell. Fenske. O V, na verdade, né, na língua alemã tem a pronúncia do F. Assim como o Fort se escreve com V, mas a pronúncia é do F, né? Então, Fenske-Zell. Doutora, você acaba de assumir em Santa Cruz do Sul a gestão da saúde básica, né? A saúde básica. Saúde primária, a gestão da saúde primária, que é uma gestão muito interessante, junto ao secretário da Saúde de Santa Cruz do Sul, Rodrigo Rabuski, junto na secretaria. Você é médica especialista da família, médica clínica também. Nós temos tantas campanhas, todo mês tem uma campanha, que é importante, muito relevante e importante essas campanhas. Mas a pergunta para você, agradecendo já a tua visita, a pergunta é: como as famílias devem fazer a gestão da saúde de seus integrantes? Falar no almoço, se reunir em algum momento, porque as pessoas se reúnem ou não se reúnem muitas vezes para falar de vários assuntos. Mas é importante se reunir também e fazer a gestão da saúde dos integrantes da família. Como se faz isso? Bem-vindo. Obrigada pelo convite, né? Sempre muito bom estar aqui no Grupo Arauto, poder participar dessas conversas que sempre são bem produtivas e importantes para a comunidade também, né? Então, sim, eu assumi as 3 semanas, na verdade, hoje, a diretoria da Atenção Primária em Saúde de Santa Cruz. Então, é um desafio bem grande, porque a Atenção Primária de Santa Cruz, ela tem muitos serviços, né? Nós temos 34 unidades de saúde, então fazer o gerenciamento de todas elas. Além disso, da minha diretoria tem vários programas em saúde que a gente tem dentro do município. Então, programa que acompanha crianças de risco, gestantes de alto risco, quando tem algum óbito materno, algum óbito infantil, existe um programa específico para cuidar isso. A gente tem o programa Saúde na Escola, que é justamente fazer educação de saúde lá na escola, e as crianças levam para as famílias justamente o aprendizado também, né, sobre o cuidado em saúde. A gente tem PICS, né, que vem de encontro a esse cuidado integral da saúde das pessoas, então promovendo também esse cuidado com terapias alternativas, né, complementares de saúde. A gente vai inaugurar na próxima semana o Centro de Atenção à Saúde do Idoso, Centro de Promoção à Saúde do Idoso, vai ser inaugurado na semana que vem. Então também a gente sabendo que cada vez a gente tem mais pessoas idosas, uma população idosa crescente, então a gente precisa ter essa atenção especial para o idoso também. Então isso vai ser inaugurado na próxima semana. Além disso, o setor de nutrição também está na minha diretoria.
saúde prisional, tá na minha diretoria, então a minha diretoria é bem ampla, né? Então tem muita coisa, muito trabalho e dá para fazer um trabalho muito bom, porque realmente é muito amplo as possibilidades de cuidado das pessoas. Bom, então a minha especialidade é medicina de família e comunidade, então nessa especialidade a gente tem o foco de cuidado realmente da família. Porque a gente sabe que se uma pessoa da família tem algum problema de saúde, todo mundo acaba adoecendo, né? Porque vai ter alguma repercussão. Né? Pode ser algo não tão grave ou algo grave, mas todos sentem. Né? Então, quando a gente trabalha em prevenção, que também dentro da medicina de família a gente trabalha muito, a gente precisa ter o foco na família, porque não adianta realmente uma só pessoa ter os seus cuidados. Né? Então, esse momento da família se reunir, falar sobre saúde é muito importante. Né? Na hora do almoço, como a gente estava conversando antes, então é um momento que todo mundo senta, vamos conversar sobre o cuidado em saúde. E de um cuidar do outro, né? Conversar sobre, você fez o seu exame, você fez a sua consulta, falar sobre atividade física, né? Porque isso é cuidar da saúde. Vamos fazer atividade física junto, o casal, os filhos, né? Integrar toda a família nesse cuidar em saúde é fundamental, né? E o médico de família, ele tem essa capacidade, esse preparo de cuidar da pessoa em todas as fases da vida dela. Então, desde o nascimento até o envelhecer. Então, a gente tem esse cuidado em todas as fases, fazendo com que a gente integre a família mesmo. Porque como a gente acompanha as pessoas ao longo do tempo, a gente consegue cuidar realmente da família como um todo. Sim, doutora, quando você falou antes do almoço, né? É interessante que muitas vezes uma pessoa da família, ela tem essa intimidade, digamos assim, de conversar com o filho e dizer para ele, olha filho, eu acho que tu tá fazendo errado isso ali, postura errada, alimentação errada, exageros, tem que dormir mais, tem que dormir melhor, tá tomando muito daquilo, tá comendo muito disso, daquilo. A mesma coisa também os pais, ou a esposa, marido, enfim. Nesse momento, a pergunta é, a questão preventiva, ela também passa por essas conversas na família, porque prevenir é muito mais barato do que depois fazer tratamentos. Exato. Na atenção primária, a gente trabalha muito a questão da prevenção. Teve anos assim que a gente tinha um foco muito maior. Depois da pandemia ficou tudo meio bagunçado, a gente perdeu um pouco o foco da prevenção e a gente acabou só apagando incêndios, né? Tratando as pessoas como já estavam doentes. Então a gente tem tentado retomar essa questão assim da gente falar mais com as pessoas de como cuidar no seu dia a dia para evitar que a doença chegue. Então, o momento em família é muito importante realmente para ter esse tipo de conversa. E muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, as famílias esquecem disso. Né? Então, isso é bem importante que as famílias resgatem esse momento de estar junto também para conversar sobre como cuidar da sua saúde, como fazer prevenção, né? Como ter bons hábitos. Né? A gente sempre orienta assim, que tem alguma refeição que toda a família sente junto, desliga os eletrônicos, né? Deixa de mexer nos eletrônicos naquele momento para realmente ter esse momento em família. Sim. E esse momento é importante também para falar sobre prevenção. Doutora, não é propaganda para planos de saúde, não entendam isso, mas eles são importantes. E aí eu vou chegar no planejamento para, digamos assim, dentro de um planejamento de estrutura financeira. As pessoas precisam falar isso na família também, para que quando aconteça alguma coisa, porque isso também é investimento. Quando a gente faz comparações, eu não quero faltar com a ética aqui, mas quando a gente começa a fazer comparações, o custo de muitas coisas que a comunidade se envolve, faz gastos em alguma coisa, quando a gente olha o investimento na área da saúde, quando a gente faz esse tipo de comparação de um plano de saúde ou alguma coisa nesse sentido, a gente pode ver que não é tanto assim comparado com que outros investimentos ou despesas que a gente faz. Ver que há uma necessidade também das famílias, digamos assim, usarem parte da sua renda para um orçamento de saúde, para em uma emergência, ou ter um plano de saúde quando precisar. O sentido de conversar sobre isso. Acho que é bem importante, assim, a gente tem na nossa região um sistema único de saúde muito bem estruturado, né? A gente consegue muitas coisas pelo Sistema Único de Saúde. Às vezes a gente tem dificuldade em exames de maior complexidade que demoram um pouco, algumas especialidades que demoram um pouco para a gente conseguir, tem cirurgias que demoram bastante, né? Infelizmente, né, a gestão dessa fila
não está na mão dos municípios, está na mão dos estados, então faz com que muitas vezes seja difícil conseguir algumas especialidades, alguns procedimentos. Então ter este planejamento, às vezes por uma situação que não dá para esperar, é muito importante. E a gente vê que muitas famílias têm esse planejamento já, né? Elas utilizam, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, mas eles sempre têm uma reserva para quando precisa algo Deixa eu diferente. só abrir um pequeno parênteses, doutora, para que todos entendam. Faz parte desse planejamento, tá? E às vezes o Sistema Único de Saúde do Brasil, digamos assim, ele é uma referência para muitos países mundial assim, pela organização dele, da forma como ele tem problemas, tem. Mas o que eu quero complementar também, doutor, é dizer a importância das pessoas fazer uma gestão de ter pelo menos os documentos, cartão, a documentação em dia, porque muitas vezes quando chega o momento de precisar um documento, nem isso está em dia. Carteira de vacinação, botar as vacinas em dia, que são de graça. Exato. Nesse sentido. Exato. E aí, voltando assim ainda à questão de plano de saúde, claro, hoje a gente está vivendo também um momento de crise econômica no nosso país. Então, muitas pessoas que tinham plano de saúde deixaram de ter o plano e estão vindo para o SUS. E a gente tem que entender isso. Claro que a gente tem que entender, porque as questões sociais, né, econômicas impactam no dia a dia das pessoas. Sim, sim. Então, o ideal, né, família que dentro das suas possibilidades conseguir ter essa reserva ou conseguir manter um plano de saúde, nem que seja para essas situações que dentro do Sistema Único de Saúde a gente não consegue tão rápido, sim, é uma conversa necessária, né? E aí falando de prevenção, né, daí tu falou de vacinas, sim, isso também é uma coisa que precisa ser conversada entre as famílias, né? A importância de manter a carteira de vacinação atualizada. Muitas vezes nós adultos, a gente nem lembra que a gente precisa fazer vacinas, né? Mas tem um calendário vacinal do adulto também, que a gente precisa de tempo em tempo fazer reforços de algumas vacinas. Então é importante, né, que tenha essa conversa realmente dentro das famílias. Dos documentos, sem dúvida nenhuma, porque muitas vezes chega o usuário numa situação de doença e ele não tem os documentos para que a gente possa dar andamento nos encaminhamentos, nos atendimentos, ele não consegue pegar a medicação porque ele não tem os documentos. Então, manter isso tudo atualizado é muito importante. Atualizar o seu endereço, né? Porque a gente ainda... o SUS é nacional, é universal, mas a gente ainda tem a questão dos municípios. Então é importante que o cidadão mantenha o seu endereço atualizado para que realmente ele consiga a saúde, o acesso à saúde no local onde ele mora. Sim, doutora, tem uma outra questão. Quando a gente olha, você falou das vacinas. Acaba a coisa muitas vezes estourando lá na ponta e aí acaba no sistema e muitas campanhas são feitas. Eu sei que tem campanhas agora para vacinar contra a dengue, vacinar contra o vírus HPV. São vacinas que estão de forma gratuita, estão disponíveis na rede pública. Não tem custo. A pessoa ir lá e mesmo assim a gente percebe que os índices são muito baixos. E aí vem uma questão que eu quero chamar a atenção das autoridades, de pessoas que são muito influentes e que acabam falando muitas vezes contra as vacinas. Eu acho assim, tem um lado científico, e eu gostaria que você falasse sobre isso. Tem pesquisas, tem lado científico, e aí os médicos também podem falar sobre isso, da questão, a importância de vacinar contra a gripe, hepatite, porque isso evita um mal maior no futuro. Sim. As vacinas, elas todas passam por estudos científicos antes delas serem aplicadas nas pessoas, né? Essa questão anti-vacina começou na pandemia de uma forma mais intensa, porque foi muito rápido que surgiu as vacinas e vieram várias teorias de conspiração, né? Só que já passou aquela fase da pandemia, os estudos continuaram acontecendo e agora são vacinas que a gente já tinha antes da vacina contra a Covid e que as pessoas não estão aplicando, né? Então eu chamo a atenção, por exemplo, para a vacina contra o sarampo. Foi uma coisa que aconteceu por tabela. Por tabela. A vacina contra o sarampo, por exemplo, é uma vacina que está consolidada há muito tempo, né? E as pessoas deixaram de levar os seus filhos, suas crianças, para fazer a vacina contra o sarampo. A gente voltou a ter casos de sarampo. Aqui na nossa região ainda não, mas várias regiões do nosso país já tem sarampo de novo, né? E sarampo, parece uma doença, é só umas lesões de pele, uma febrezinha. Não, ela pode trazer sequelas para o resto da vida dessa criança. Pode levar ao óbito dessa criança, né? Então a gente precisa realmente que as pessoas voltem a fazer vacinas que já estavam consolidadas, vacinas que já têm comprovação de que são seguras, tanto que a gente não tinha mais sarampo, né? Vacina da dengue é uma vacina que surgiu mais recente, mas ela é segura, as pessoas podem fazer bem tranquilamente. HPV, ou melhor, câncer de colo uterino
praticamente 100% são causados por HPV. Então a gente tem uma perspectiva de curar o câncer, ou não é curar, deixar que exista câncer de colo uterino se as pessoas, as adolescentes, se vacinarem, porque daí a gente não vai ter essa questão desse vírus circulando, né? Então a gente tem uma possibilidade muito grande de ter controle. Você está falando do câncer do colo de útero, mas isso vale para os meninos também, que muitas vezes Exato. não têm sintomas, mas são os transmissores. Exato, porque lá no início, quando surgiu a vacina do HPV, ela era só direcionada para as meninas, né? Só que aí depois se viu, não adianta a gente vacinar as meninas se os meninos não se vacinarem, porque se eles tiverem o vírus, vão acabar passando para as meninas, porque mesmo vacinado, pode ter a doença, né? Isso é bem importante a gente sempre falar, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu fiz a vacina e fiquei com gripe, fiquei com Covid, né? A gente pode ter a doença, mas ela vai vir de uma forma mais fraca, com sintomas não tão graves. Então, por isso que se viu que era importante vacinar os meninos também. Então, hoje, dentro do calendário vacinal, já são para meninas e para meninos adolescentes. Quando a gente fala da vacinação, doutora, a importância, por exemplo, tétano, é um ato tão simples, a ter a vacina do tétano em dia. Então, pessoas que trabalham na lavoura, pessoas que trabalham em obras ou mesmo no acampamento, pessoas que vão se divertir no final de semana, quando vê a importância de ter essa carteira, porque é isso que eu quero dizer, ter o documento em dia. Aconteceu alguma coisa. O médico pergunta, tem essa carteira de vacina? Para a gente dar uma olhada. Nesse sentido, a importância de ter tudo em dia para também facilitar de fazer um diagnóstico, né, doutora? Exato. E aí, voltando para o tema famílias, assim, nessa questão da vacinação, muitas vezes é a mulher, né, que é a protagonista desse cuidado, Sim. né? A mulher que diz, olha, tem que consultar, tem que revisar a carteira de vacina. A mãe né? marca a consulta para o filho. A esposa marca a consulta para o marido. Então, a mulher tem um protagonismo muito importante nessa questão da prevenção e nessa questão da família, quando a gente fala. Então, isso é importante que as mulheres que ainda não têm esse hábito de realmente chamar a atenção, né, dos membros dessa família para o cuidado em saúde, que elas tenham esse hábito realmente de se cuidarem e cuidarem dos seus. Né? Sim, doutora, você falou que hoje vocês estão através da secretaria, através da sua gestão e dos secretários da saúde, não só daqui de Santa Cruz, Vera Cruz e região do Vale do Rio Pardo, do Vale do Taquari, que a gente está falando para o mundo todo. Nós hoje, nós estamos aí no YouTube, a gente fala para o mundo todo. Mas a importância que também nós temos hoje nas escolas, nas próprias faculdades, no adolescente, porque na fase adolescente, que muitos estão na época do mundo acadêmico, eu já fui adolescente também, a gente não pensa muito na consequência, mas hoje eu sei o quanto valeu a pena, o quanto vale a pena a gente ter algumas coisas, alguns sacrifícios durante a fase adolescente, o que traz isso de benefício. Nesse sentido, de falar tanto nas escolas, na fase primária, na fase do ensino fundamental, médio, mas no mundo acadêmico também, para os adolescentes, porque a consequência vem. Sim, sim. Como eu disse, a gente tem esse programa Saúde na Escola, ele na verdade é um programa nacional, né? Santa Cruz já há muito tempo faz ações na escola, não só Santa Cruz, né? Mas eu falo mais de Santa Cruz pela experiência maior em Santa Cruz. E funciona muito bem, né? Então a gente aborda crianças de várias idades escolares, justamente para ensinar eles a cuidar da sua saúde, né? E as crianças levam para casa, né? Os meus filhos, quando eles têm algum assunto em relação à saúde na escola, eles chegam em casa, contam e corrigem coisas que a gente poderia fazer diferente. Então, é muito interessante a capacidade que a criança tem de mudar hábitos dentro da família. Doutora, então, muito bom isso, sim. Sim, tem uma questão que ela é bem complexa. É muito fácil eu te fazer a pergunta aqui, mas ela é uma coisa muito complexa. Nós vivemos um período onde que o pai e a mãe iam para a lavoura, os filhos todos do lado, ou na cidade as pessoas todas se reuniam no mesmo ambiente e praticamente tinham os mesmos hábitos. Vamos para a família hoje, por exemplo. Tem uma família onde um é médico, o outro é agricultor, o outro é pintor, o outro é motorista. Então nós temos, dentro de um contexto familiar, vários tipos de atividades. Um com menos atividade física, o outro com bastante atividade física, um vai para o solo, o outro não vai, e aí é uma questão muitas vezes cultural, de hábitos e de necessidades e de parte cultural. Aonde a gente tem quem deve e como a gente faz essa gestão, doutora? Por exemplo, alguém que passa o dia todo, um atleta, passa o dia todo no sol treinando, enfim, ele obrigatoriamente tem que usar o protetor solar, enfim. Aí o outro, um irmão ou um pai, trabalha no escritório, não faz atividade. A alimentação e os cuidados diferentes, como é que a gente aborda isso para a gente chegar
num denominador comum, digamos assim, e que todos possam usufruir as coisas dentro de casa? Eu sei que é fácil perguntar. Eu tava pensando o que eu vou falar agora. Realmente é muito difícil, né? Porque hoje a correria, que é a vida, às vezes a gente não tem esse momento de sentar toda a família junto, por um trabalha numa cidade, outro trabalha em outra, outro horários mais diversos, né? Mas é necessário em algum momento que se tenha esse momento e dizer, não, vamos todo mundo pensar junto o que é melhor para cada membro dentro das características de cada um. Como fazer? Sei lá, talvez um dia da semana vamos fazer uma revisão de todo mundo, né? Mas é muito difícil. Às vezes é difícil em famílias pequenas, onde tem um marido, mulher e um filho, 2 filhos, que moram no mesmo local, que trabalham nas mesmas atividades. Imagina um grupo grande, é muito difícil. É que entra a parte da tradição também, eu observando fotos antigas, a gente via pouco verde na mesa, olhava aquelas mesas cheias de proteína, massa, pão, enfim. Quando a gente olha todas essas mudanças, doutora, eu provoquei isso, justamente, é difícil de responder, eu imagino, é difícil de, digamos, chegar a um acordo final sobre isso, mas é preciso nós começarmos a pensar, porque isso afasta pessoas, isso acaba com que muitos frequentam dentro da própria casa ambientes diferentes, se alimentam de forma diferente e isso pode causar atritos. Sim, e é importante ter, acho que, negociação dentro da família, né? Um diálogo, assim, de como conciliar isso tudo, assim, né? Ah, não, eu sou vegano, eu sou, sei lá, né? Tem tantas formas diferentes de restrição dietética. Mas precisa respeitar. Precisa respeitar. E aí, tendo o diálogo dentro da família, se consegue chegar, assim, cada um no seu quadrado e, ao mesmo tempo, a família toda junto. Sim. Né? Que tem que ter esse momento também de todo mundo estar junto. Doutora, quando a gente fala, nós estamos agora vivendo, por exemplo, estamos iniciando mais uma edição da Oktober. Muitas Oktober pelo Brasil, aliás, muitas no Rio Grande do Sul. E aí a gente fala de comida, de bebida, e a gente sabe que isso faz parte da tradição, faz parte da história, mas a gente precisa também falar que há um momento e há, digamos assim, quantidade, porque já está escrito lá, beba com moderação. A importância dos pais também falar com seus filhos ou vice-versa, inclusive os adultos conversar entre eles, o que é um limite? Se beber, não dirigir, essas coisas todas, o que são os limites? A importância de falar sobre isso também, para a gente poder viver todos esses momentos com alegria, e a gente sabe que milhares, inclusive nós, quem não gosta de tomar um drink de vez em quando, quem não gosta de tomar alguma coisa nesse sentido, não vamos ser cegos aqui e tapar alguma coisa que é fato. Isso acho que muito relevante falar sobre isso. Sim, e aí de novo entra diálogo, né? Claro. Diálogo de novo, para falar das drogas lícitas e também das ilícitas, né? Porque entra tudo nesse mesmo pacote, assim. É importante a gente festejar. A gente fala, quando a gente fala em saúde, da importância de ter lazer, porque faz parte da saúde, de ter esses momentos de lazer, de diversão, de encontrar os amigos, às vezes pessoas que tu não viu há muito tempo. Claro. Então isso tudo é bom e isso tudo faz bem para a saúde. Mas a gente tem que ter o diálogo com os nossos queridos, né, para que não tenha exageros realmente, né? E beber com moderação, né? Evitar usar drogas ilícitas que possam fazer com que tu tenha atos que depois tu te arrependa, né? Então realmente, e para os pais principalmente estarem muito atentos aos seus filhos, né? Porque os filhos, quando entram nesse caminho, às vezes, de drogas, eles dão sinais, né? Então a gente tem que estar atento a esses sinais e estar aberto para conversar com eles. E tem outra questão também, você falava há pouco a gente falava das vacinas e tem muitas pessoas têm medo dos efeitos colaterais, enfim, mas dito já aqui no programa, no Arauto Saúde, dito por vários profissionais, a grande quantidade de pessoas que usam medicamentos anabolizantes e hormônios de forma desproporcional, o que causa sérios danos, pode causar até a morte, e que precisa ser observado quando alguém na família também está passando dos limites. Sim, e além desse uso indiscriminado, né, às vezes sem indicação, sem prescrição, ainda a gente não sabe nem muitas vezes a procedência dessas drogas, né, desses medicamentos, porque às vezes elas vêm meio do mercado negro, então a gente não sabe nem o que realmente as pessoas estão usando, né, então realmente, de novo,
O diálogo, estar atento quando alguém da família começa a ter algum comportamento diferente. A gente tem que estar muito atento nisso e sentar e conversar, confrontar às vezes a pessoa que se a gente está com alguma suspeita, né? Porque às vezes a gente diz assim, melhor eu não mexer nisso para não criar um problema, né? Não, tá percebendo que tem alguma coisa acontecendo, confronta, pergunta, né? Para ver se tem algo realmente acontecendo para poder ajudar essa pessoa. Isso vale para colegas de trabalho Com também, certeza. equipes de trabalho. Com certeza. A gente formou há poucos dias atrás, eu sou repetitivo nisso, a primeira turma da comunicação não violenta, e eles falaram muito sobre o relacionamento em sala de aula, relacionamento em casa, a importância de conversar, de dialogar. Gostei desse termo, diálogo. Doutora Glauciane Vensky Zell, médica especialista na medicina da família, da saúde da família. Você que coordena também a saúde, a gestão primária da saúde do município de Santa Cruz do Sul, na Secretaria da Saúde. Tens uma família muito bonita, simpática, com 3 filhos, gêmeos inclusive, né? Te agradeço muito por você estar aqui. Agradeço muito a você, a nosso ouvinte, a você que está na nossa audiência também na rádio, a você que acompanha o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a nossa equipe, a Milena Miller, que produziu aqui os vídeos, muito bem feitos sempre. Mandar um abraço para a colega Mari também, a Patrícia e toda a turma que cuida, e também ao Bruno, nossa equipe do Criativo, do Grupo Arauto de Comunicação. E eu quero saudar, no final desse Arauto Saúde de hoje, a todos, desejar uma boa Oktoberfest para todos, se cuidem, ao mesmo tempo também saudar a chegada de mais um veículo de comunicação ao Grupo Arauto. Saúdo a chegada da Rádio Santa Cruz, que no ano de 2027, aliás, 2026, vai completar 80 anos. Um grande abraço a todos e até a próxima edição. Compartilhe sempre Arauto Saúde. Tchau!